Pode estar ruim. Você vai precisar reclamar? Não, por quê? Porque vai ter alguém que vai reclamar no seu lugar. O mundo vai reclamar. Mas nós estamos aqui para falar diferente do mundo. Deus. Sabe, irmãos? Para sermos graciosos. Nós vamos usar a nossa boca para transmitir graça. Amém? João no capítulo 21, no verso 2 ao 9, a palavra do Senhor diz assim. João capítulo 21, do verso 2 ao 9. Estavam juntos Simão Pedro, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Fala para o seu irmão assim: irmão, não volta a pescar não. Fala para o seu irmão. Olha que a palavra continua dizendo. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram quem era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali brasas. Diga comigo: brasas. E em cima o que, irmãos? Peixes. E havia também pão. Repete comigo assim: brasas, peixes e pão. Então esse episódio aconteceu quando os discípulos estavam desanimados. E a maioria dos discípulos estavam decididos a desistir. Então a primeira coisa que vem na mente quando alguém está desanimado, quando uma pessoa está espiritualmente abatida, é voltar a fazer o que ela fazia antes. Voltar para a vida antiga. Por quê? Porque muitas vezes a vida dessa pessoa não está 100% entregue ao Senhor. E por não estar totalmente entregue ao Senhor, logo o inimigo plantará no seu coração lembranças da vida pregressa, da vida que elas viviam antes de conhecer Jesus. Para quê? Para fazer a pessoa parar, para fazer a pessoa desistir. Por isso, que naquele momento de desânimo espiritual, a primeira coisa que Pedro foi parar. Por quê? Porque quando Jesus morreu, eles se acovardaram. Quando Jesus morreu, eles voltaram para a vida que eles tinham antes de Jesus chamá-los. Sabe, eles se esconderam, eles fugiram. E o passo seguinte foi fazer o quê? Voltar atrás. E de repente, no meio daquela conversa, abatida e sem esperança, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E ele tem uma decisão na vida dele: eu vou voltar a pescar. Vou voltar para fazer aquilo que eu fazia antes. Vou me desviar daquilo que Deus tinha para mim, porque até hoje eu tentei e não consegui. E eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Sabe? Pedro e os mais discípulos disseram: olha, nós vamos também com você, Pedro. Aonde você for, nós vamos. Eu não sei se você já percebeu, irmão, mas quando uma pessoa ela entra num processo de desânimo, ela vai procurar uma pessoa, ela não vai procurar uma pessoa muitas vezes que está firme. Ela não vai procurar uma pessoa muitas vezes que está melhor que ela. Em geral, quando uma pessoa ela se enfraquece, se desanima espiritualmente, ela vai procurar uma pessoa que está mais fraca do que ela. Infelizmente tem muita gente que volta a pescar, volta à vida de antes. Mas eu estou aqui nessa noite para desafiar você a continuar avançando nesse novo tempo. Eu quero dizer para você nessa noite: não pare, não desista daquilo que o Senhor tem para você. A palavra do Senhor diz que o meu justo
viverá pela fé. E se a alma dele retroceder, eu não tenho prazer nele. Então Deus tem filho, tem prazer de todos os filhos? Sim ou não? Você acha que Deus tem prazer de todos os filhos? Sim ou não? Não, Deus não tem prazer de todos os filhos. Porque o prazer não tem a ver com aquilo que Deus fez por você. O que tem a ver com aquilo que Deus fez por você é amar você. Então Deus ama todos os filhos? Sim ou não? Deus ama todos os filhos incondicionalmente. Mas existe alguns filhos que dão mais prazer para o pai. Sim ou não? Você que é pai aqui, tem filho que às vezes vai decepcionar o pai. Sim ou não? Aí tem um filho que está tentando fazer tudo de errado, mas tem um filho que às vezes está lá lutando pelo pai, pela mãe, sabe, está tentando fazer aquilo que o outro filho não estava fazendo, e aquele filho vai gerar o quê? Mais prazer no pai, sim ou não? Vai gerar prazer. O pai continua amando o outro, da mesma forma, mas o pai tem prazer em alguns filhos. Então o prazer não tem a ver com aquilo que Deus faz, mas tem a ver com aquilo que nós fazemos para Deus. Sabe, aquilo que você faz para o Senhor. Sabe, e nós não fazemos de fato para convencer a Deus a nos amar. Nós fazemos porque nós amamos a Deus. Amém, irmãos? Porque você ama o seu pai, você faz algo para agradar a Ele. Sabe, eu tenho estudado sobre o amor nesse tempo. E a palavra do Senhor diz que Deus nos amou primeiro, amém? Mas qual que é o propósito de Deus amar você primeiro? Para você também amar a Ele. Mas não é só esse o propósito, porque de fato também você tem que amar os seus irmãos. Você é amado para amar. Você é amado por Deus para derramar esse amor na vida dos perdidos, para derramar esse amor na vida dos seus familiares, para derramar o seu amor na vida daqueles que estão muitas vezes desamparados. Então nós somos amados por Deus, não só para nós ficarmos no I love you, oh Deus me ama, não. Você é amado também para amar. Então, quem entendeu isso, ele vai amar, ele vai derramar a vida dele na vida do irmão, vai derramar a vida dele na vida do próximo. Por quê? Porque Deus nos amou para também nós termos essa reação em amar a Ele. E quando você entende isso, você não vai ser daquele que retrocede. Você não vai ser daquele que volta para trás. Você é aquele que vai prosseguir para o alvo da sua soberana vocação. Se Deus te chamou, você vai adiante, você vai cumprir o propósito, porque você não é daquele que desiste. Diga assim, eu não vou desistir. Sabe, irmão, tem muita gente que desiste daquilo que Deus tem para ele. E tem muita gente que fica pensando, mas uma hora Deus vai trazer de volta. Irmãos, Deus pode trazer, mas você pode perder aquilo que Deus ia fazer com você. Sim ou não? Porque às vezes Deus queria usar você pelo resto da sua vida, por anos. E você fica afastado do propósito por anos. E lá no final da sua vida você faz como um ladrão da cruz. Aí vai dar para você fazer o quê? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida? Deus, Ele libera uma palavra profética na sua vida. Uma palavra para direcionar a sua vida. Mas a partir do momento que Ele liberou essa palavra, Ele quer que você viva como essa palavra já tivesse sido concretizada, realizada. Quando Deus fala algo para você, Ele quer que você viva como já fosse que é. Sabe, se Deus falou, já é. Não vai acontecer, já é. Aí quando a gente vive na expectativa de receber aquilo que Deus falou, nós cometemos uma coisa chamada aborto espiritual. O que é um aborto espiritual? É você abortar os planos de Deus para você. É você abortar a palavra de Deus para você. Assim como uma mãe está gerando um filho, e muitas vezes aquele filho, ela perde aquele filho, Deus está gerando algo em você. Amém, irmãos? Mas se de fato você não tomar as decisões, andar nos caminhos que o Senhor preparou para você, muitas vezes você vai abortar aquilo que Deus preparou para você. Mas eu quero dizer para você, você não é daquele que volta atrás, você é aquele que avança. Fala para você, é aquele que avança, irmão. Fala, irmão, dá uma risadinha para mim e fala para ele. Fala assim, você é aquele que é feliz, irmão. Fala, se você não for feliz dentro do prédio da igreja, você vai ser feliz aonde, meu Deus? Só no circo. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, você não é aquele que volta para trás.
Então a Bíblia diz que nesse momento que eles voltaram, eles passaram a noite inteira tentando pescar, e eles não pegaram nada. Segundo os historiadores, eles saíram por volta das 6 horas da tarde, já era o crepúsculo da tarde, e eles apareceram aproximadamente 6 horas da manhã do dia seguinte. Então eles passaram aproximadamente 12 horas lançando a rede, puxando a rede, e não pegaram nada, nada. O dia amanheceu e eles não pegaram nada. Eles não pegaram nada. Eu quero dizer para você nessa noite, e de repente eles perceberam que o mar naquele dia não estava para peixe. Mas é interessante que quando João ouve, quando Pedro ouve, que eles tinham que de fato lançar a rede ao lado direito, ele naquele momento ele ouve o Senhor e lança a rede. Mas naquele momento eles não reconheceram quem estava pedindo para eles lançar a rede. Não deu para ver quem que era, porque com certeza naquele horário da manhã havia muita neblina. E com certeza, pela personalidade de Pedro, naquele momento ele deve ter ficado irritado. Eu não sei se você sabe, mas existem alguns detalhes históricos que nós precisamos conhecer. O tipo de rede que eles usavam naquela época não é a rede que nós usamos hoje. Você pega lá a tarrafa e você joga. Era uma rede que chamava varredeira. Por quê? Porque era uma rede muito grande. Então eles tinham que lançar a rede, eles tinham que armar aquela rede. E eles tinham uma técnica adequada para puxar aquela rede. Por quê? Porque se eles puxassem de uma forma errada, aquela rede ia embolar. E eles iam perder todo o trabalho. Aí eles não teriam a oportunidade de lançar a rede de novo. E eles iam perder a rede. Então os discípulos por muitas horas lançavam a rede, com muito custo e trabalho, tentavam buscar a rede. Sabe? Então Pedro, cansado, com certeza furioso, ele incentiva os outros discípulos naquele momento a lançar a rede de novo. E com certeza naquele momento ele falou: olha, vamos lançar a rede, mas se a gente não pegar nada, deixa comigo que eu vou conversar com aquele moço que está lá na beira da praia. Quando eles lançaram e tentaram puxar, um dos filhos de Zebedeu, o discípulo quem Jesus amava, João, ele olha lá para a beira da praia e diz: Pedro, veste a roupa, porque é o mestre, Pedro. E a palavra do Senhor diz que Pedro estava despido. Com uma palavra clara para você, ele estava nu. E ele se veste naquele momento, e com roupa em tudo, ele cai na água e vai ao encontro do mestre. Quando Pedro chega, na verdade, ao encontro de Jesus, na beira da praia, ele teve uma visão panorâmica de 3 coisas. 3 coisas que ele viu, que nós falamos aqui no começo do texto. Ele viu Jesus com brasas, peixes e pão. Mas pastor, o que é isso? Então eu quero falar para você o significado disso nessa noite. O que significa o peixe na Bíblia? O peixe sempre foi um símbolo do cristianismo nos primeiros séculos. Até alguns anos atrás, os crentes mais antigos aqui, todas as Bíblias vinham com peixe grafado na capa. E eu não sei se você sabe, mas a palavra peixe no grego é ikitos, que é uma espécie de acróstico, que significa o quê? Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Então, é um símbolo, naquela época, que eles consistiam em 2 arcos, que cruzavam esses arcos e faziam em forma de peixe. Então, esse símbolo é um dos símbolos mais antigos do cristianismo. E esse símbolo, na época da igreja primitiva, os cristãos antigos, eles usavam como um código secreto. Por quê? Porque quando houve a perseguição de Roma aos cristãos, a palavra de Deus, os historiadores dizem que os cristãos fugiram para Roma e eles iam morar dentro de catatumbas.
E até hoje essas catatumbas lá em Roma foram preservadas. Essas catatumbas mediam aproximadamente 15 metros de profundidade e 25 quilômetros de comprimento, de extensão. Então era mais ou menos um labirinto. Eles moravam como as formigas moram debaixo da terra. Os crentes naquela época, para não morrer, eles tinham que se esconder. Eles moravam debaixo da terra. Pensou isso, irmão? E alguns cristãos que moravam dentro dessas catatumbas, eles saíam de lá de vez em quando para comprar algo, para buscar algum alimento. E quando dois crentes naquele momento se encontravam, quando você encontra um crente hoje, o que você fala para ele, irmão? Pai do Senhor, graça e paz, a paz, sim ou não? Mas se naquele tempo eles fossem se cumprimentar publicamente, falando essa palavra, paz do Senhor, que a paz seja convosco, naquele momento eles eram capturados, eles eram mortos. Então eles tinham um código secreto. Eles pegavam um dedo indicador e anelar, e de repente eles faziam isso aqui, ó. Aí se outro crente mostrasse esse mesmo sinal para ele, o que aconteceria? Eles iam conversar. Por quê? Porque eles entendiam que eles eram crentes. Por quê? Porque às vezes havia um crente que morava no primeiro quilômetro da catatumba, e existia outro que morava 25 quilômetros depois, então eles não se conheciam. E outra forma também deles se comunicarem. Eles chegavam num lugar de terra, um deles fazia um arco virado para cima, e se tivesse algum cristão lá naquele lugar, ele chegava e completava um arco fazendo o acróstico do peixe. Para quê? Para eles se comunicar, porque naquele tempo não podia acontecer isso. Então, o peixe aponta para quê? Para o cristianismo, para o fundamento do cristianismo. Então, hoje, graças a Deus, você não precisa fazer isso. Fala, irmão, hoje você é livre, irmão. Mas tem tanto crente que de vez em quando fica com vergonha de falar graça e paz para o outro na rua aí, sim ou não? E é só vergonha, não tem nada a ver com você. Tem crente que passa na rua, Jesus fala o seguinte: a minha paz eu tenho, a minha paz vos. Quem não cumprimenta você é capaz, é porque muitas vezes ele não tem paz para transmitir para você, irmão. Sabe por que você vai na rua e você cumprimenta os outros com a paz? Porque você tem paz para dar, porque você recebeu a paz em Cristo Jesus. E porque você recebeu a paz dele, você oferece a paz. Amém, irmãos? Então, naquele tempo, os cristãos ficaram conhecidos como sinal do peixe. Outra coisa, nessa visão panorâmica que Pedro viu quando ele chegou na beira da praia, o que ele viu? Ele viu o pão. O que significa o pão? A palavra do Senhor diz em Mateus 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, em toda a Bíblia, pão sempre vai apontar para a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Está escrito isso em Deuteronômio 8. Essa citação aqui de Mateus 4 é a mesma citação de Deuteronômio 8. Então Jesus disse lá em João 6,57, que ele também é o pão vivo que desceu do céu. E Jesus disse: aquele que se alimenta de mim, por mim também viverá. Então, como Jesus é a palavra, e a palavra são uma só coisa, porque ele é o verbo vivo de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos recebendo mais do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, portanto, o pão aponta para a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o seu sustento. É a palavra de Deus que nutre você. Então, o pão aponta para esse alimento espiritual, para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui que apenas 3 dias desanimados, sem se alimentar do Senhor, sem ouvir a palavra do Senhor, os discípulos ficaram completamente confusos acerca do Mestre. E aquela era a 3ª vez que Jesus estava se manifestando. E ainda eles não reconheceram que eram Jesus. O interessante é que quando eles chegaram à praia, o Senhor já tinha alimento para ele. Lembra, o Senhor chega lá na praia e pergunta: olha, vocês têm alimento para mim? O que eles disseram? Não. Mas a Bíblia não diz aqui que Jesus pescou. Mas quando Pedro chega na praia, Jesus já tinha um alimento para eles.
Jesus já tinha o pão e tinha também o peixe. João 21:5, olha que a palavra do Senhor diz. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes algumas coisas de comer? Responderam: não. Então, enquanto eles estavam com o mestre, eles tinham suprimento, eles estavam saciados, eles estavam nutridos, alimentados. Mas pouco tempo de comunhão, pouco tempo que Jesus havia de fato sido levado para as profundezas e fazer o trabalho dele depois desses 3 dias da obra consumada, eles já não tinham mais nada. Sabe, irmãos, como é triste saber que existem pessoas que já não se alimentam do Senhor. A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir a pregação. Fala para o Senhor assim: a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo. Quando você vem no culto, você vem para fazer o quê, irmão? Cultuar a Deus e também adquirir fé. Porque enquanto nós estamos pregando a palavra de Cristo, a fé está sendo gerada no seu coração, a fé está sendo gerada no seu espírito, amém, irmãos? Então você vem no culto, não só cultuar a Deus, mas você vem também ser exposto à pregação. Por isso que quando as pessoas se afastam do culto, o que vai acontecer? Vão ficar desnutridas, raquíticas espiritualmente. Por quê? Porque a fé só vem por ouvir a pregação do Evangelho. A palavra de Deus não diz que a fé vem quando ora, sim ou não? A fé vem quando você jejua? A fé vem quando você lê a palavra? Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Por isso que é importante você estar na cela, por isso que é importante você estar todos os domingos aqui. Por quê? Porque você está sendo exposto à pregação. E quando você está sendo exposto à pregação, a fé está sendo gerada no seu coração. Mas existem pessoas que não se alimentam. É simples. Nós podemos ver alguns sinais de pessoas que às vezes não se alimentam. É fácil saber. Primeira característica: quando uma pessoa não está comendo, ela ouve a palavra, mas a palavra nunca é para ela. Ela sempre está ouvindo a palavra aqui hoje. Irmão, se Deus trouxe você aqui hoje, essa palavra não é para quem está na sua casa, não é para quem não vem no culto. Essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Sabe? Sempre quando nós estamos pregando, existem 2 tipos de crente: o crente pá e o crente inchada. A minha pergunta para você: você é o crente pá ou você é crente inchada? Pergunta para o seu irmão. Olha para a cara dele, vê se ele tem uma cara de pau ou uma cara de inchada. Estou brincando, irmão, não fala para o irmão que ele tem cara de inchada, não. Quem que é o crente pá? É aquele que ouve a palavra. Não, essa palavra aqui não é para mim não, é para o Luiz aqui, ó. Aí você está do lado da sua noiva, você está do lado da sua esposa agora. Aí você já dá um cutucão: tá vendo essa palavra? Tá vendo o que o pastor está falando? Não é para mim não, é para você, ó. A irmã já falou: fala a Deus. A irmã já falou: fala a Deus. Aí seu filho está do lado de você, aí ele já fala: tá vendo, mãe? Né? É o crente pá. Mas você não pode ser o crente pá, você é o crente inchada. Você tem que pegar a inchada e falar: tudo é para mim, é isso mesmo. Esse negócio é para mim, eu estou ouvindo, essa palavra é para mim, Deus está falando comigo. Sabe, irmão? Para de jogar a culpa no outro, para de achar que é para o outro. Se Deus trouxe você aqui, é para você ouvir a palavra dele e ser transformado pela palavra dele, amém, irmãos? Sabe, para de ser esse crente que tudo que você ouve quer jogar para o outro. Aí você ouve a palavra aqui, você chega lá em casa, a primeira coisa que você faz: lembra daquilo que o pastor falou? Você está... Aí você começa a usar a sua boca como o quê? Como canal de acusação. Da sua palavra tem que sair boas novas, boas notícias, amém, irmãos? Sabe, em vez de você jogar a responsabilidade para o outro, puxa a responsabilidade para você. Sabe, seja aquela enxada bem grande, aquele enxadão que você puxa tudo para você. Segunda coisa que nós percebemos, em quem muitas vezes não está se alimentando da palavra: quando a pessoa não está comendo da palavra, muitas vezes ela fica distraída no culto. Não há como uma pessoa receber a palavra de maneira passiva. Se você, domingo após domingo, se você não vem aqui, não se interagir com quem está pregando, não se interagir na sua cela com quem está ministrando, com uma atitude responsiva,
Dizendo o quê? O que você tem que dizer quando você crê? Amém. Por quê? Porque você não está aqui de uma maneira passiva. A palavra de Deus diz assim, que Deus ele tem o sim para todas as promessas. Mas a única coisa que nos resta é dizer amém. Deus é bom, amém, irmãos? Você é abençoado. Você é favorecido por Deus. Existem portas abertas diante de você. Sabe? Então, você é aquele que tem que concordar com a palavra. Não tem como você ficar passivo. Se você discorda, se você não levar a sua mente cativa a Cristo, não levar a sua mente a entender e compreender o Evangelho, e não governar os seus próprios pensamentos de uma forma responsiva, e você ter essa dinâmica, muitas das vezes, essa interação com a pregação do Evangelho, muitas vezes você vai ficar distraído, você vai perder. Sabe? Outra coisa, quando uma pessoa não está comendo, ela perde a visão de Jesus. Então a Bíblia diz que o barco estava numa distância de 200 côvados da praia onde Jesus estava. Então, um côvado é a medida do cotovelo, mais ou menos aqui. Então eles estavam aproximadamente, um côvado mede mais ou menos meio metro. Eles estavam aproximadamente 100 metros da praia. Então, não era tão longe. Mas mesmo assim eles não conseguiram reconhecer Jesus. Sabe? Para quem anda 24 horas com o mestre, para quem viveu uma vida com o mestre, só dele falar você vai conhecer ele, sim ou não, irmãos? Mas eles deixaram de ser expostos à pregação, à palavra. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, o inimigo ele trabalha o tempo todo para ver você distante. Sabe, ele quer ver você distante da célula, ele quer ver você distante do discipulado, ele quer ver você distante da igreja, ele quer ver você distante da sua cobertura espiritual, ele quer ver você distante do Senhor. Por quê? Porque quanto mais distante você estiver, mais dificuldade você vai ter para ver o Senhor. Então a distância faz o nosso coração esfriar. Fala para o Senhor assim, a distância faz o seu coração esfriar. Então no relacionamento, num casamento, se o coração do marido estiver distante do coração da esposa, o que vai acontecer? O relacionamento vai esfriar. Por quê? Porque a distância faz o relacionamento esfriar. Sabe, quanto mais distante você tiver, mais dificuldade você vai ter para ver o Senhor. E o seu coração vai esfriar. Eu quero desafiar você. Esteja perto dos irmãos da sua célula, esteja perto das pessoas, sabe, que valorizam você. Esteja perto das pessoas de Deus, perto de você. Sabe, esteja no lugar onde o Senhor está se manifestando na sua vida. Sabe, ande com pessoas que de fato vai influenciar você para o Senhor, para ver o Senhor. Não ande com pessoas que muitas vezes vai influenciar você para tirar os seus olhos, para desfixar os seus olhos do Senhor. Fala assim, irmão, ande com gente que faça você olhar para a beira da praia e ver Jesus. Fala, irmão, fala assim, para, irmão. Fala assim, chegou o tempo de você influenciar e não ser influenciado. Sabe, irmão, esse que é o problema. Lembra que eu falei no começo? Quem está esfriando sempre vai procurar gente mais fraca que ele. Para com isso. Quando você está frio, você tem que procurar gente que está melhor que você, para ajudar você, para abraçar você, para conduzir você, para mostrar para você o caminho, para fazer você olhar para o Senhor. Sabe? Então eu quero desafiar você nesse tempo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o próprio pão vivo. A palavra de Deus é o pão vivo. É muito triste você ver a biografia de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Judas, ele andou com a porta, porque Jesus era a porta, amém, irmãos? Mas ele não entrou nela. Judas conheceu o caminho, mas ele andou por um atalho. Conviveu com o pastor, mas não quis ser a sua ovelha. Viveu na luz, mas escolheu as trevas. Seguia a verdade, mas andou na mentira. Andou com a vida, mas escolheu a morte. Conheceu o dono do céu, mas escolheu o inferno. Judas, ele conviveu, mas ele não se converteu. Por quê? Por causa do coração dele, por causa da distância. Sabe, tem muita gente que convive, não se converte, irmãos. Lá dentro da garagem da sua casa só tem carro? Sim ou não? Tem cadeira de área, tem ou não tem? Agora, porque está na garagem a cadeira de área virou carro?
Não é porque está na garagem que virou carro, irmão. Levar você, às vezes, numa lanchonete não faz de você um lanche. Porque eu estou dizendo para você, assim como frequentar a igreja também, não faz de você um cristão. Porque se essa realidade aconteceu com Jesus, quem somos nós para não ver essa realidade no meio de nós? Esse tempo atrás eu ouvi um testemunho que certa vez um pastor estava pregando no final da mensagem. E ele faz um apelo para que as pessoas entregassem a vida para Jesus. E lá no fundo da congregação, sai um homem rastejando, lá do fundo até o púlpito, onde o pastor estava. Esse homem tinha suas 2 pernas amputadas. E ele chega diante do pastor, e ele pergunta para o pastor: pastor, Deus aceita um homem pela metade? Sabe, a pergunta daquele homem foi surpreendente. Todas as pessoas que estavam ali se surpreenderam com aquela pergunta. Sabe, vendo aquela condição, o pastor é tomado pelo Espírito e tem uma resposta. E fala para ele: olha, meu filho, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Sabe? Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Aqueles que andam de fato com o Senhor, eles andam pelo sim e pelo não. Nós não somos aqueles que andamos em cima do muro, irmãos. Em Deus não tem talvez, nem mais ou menos. Com o Senhor é tudo ou nada. Fala para o seu irmão, é tudo ou nada. Sabe, por isso que quem fica em cima do muro nunca consegue crescer. Porque se entregou pela metade. Você tem que se entregar por inteiro. Quando de fato Jesus foi ao seu encontro, você decidiu dar a sua vida por inteiro para Jesus, irmão. Sabe, eu decidi dar a minha vida para Jesus. Eu decidi dar a vida da minha família para Jesus. Eu decidi dar os meus recursos para Jesus. Por quê? Porque eu não me entreguei pela metade. Tudo que eu tenho é dele, e por ele eu vou viver. Sabe, Deus não te quer pela metade, Deus quer você por inteiro. Mas muitas vezes porque nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, porque nós nos entregamos pela metade. Qual que é o significado do peixe? Quem lembra? O cristianismo. Qual que é o significado do pão? A palavra de Deus. E por último, para nós encerrarmos. Então, pastor, o que significa brasas? Fala, Senhor, assim, brasas significa o poder do Espírito Santo. Então, as brasas apontam o poder do Espírito Santo. O fogo fala da intensidade, do queimar de Deus num coração apaixonado. Então, resumindo, o que significa o peixe entre a brasa e o pão? Então, o peixe ele representa você, cristão. O pão é a palavra de Deus, que você precisa se alimentar diariamente. E as brasas apontam para o poder do Espírito Santo. Sabe, na visão do Senhor, o crente de verdade é aquele que de fato de um lado é o pão, mas do outro lado também tem a brasa. Por quê? Porque de um lado tem que ter o conhecimento da palavra, mas do outro lado também tem que ter o fogo do Espírito. De um lado tem que ter o fervor, e do outro lado a revelação da palavra de Deus. Se você tirar o peixe e colocar na brasa, o cheiro vai ser agradável. Mas se você pescar um peixe no mar e deixar ele do jeito que você pescou, vai chegar um tempo que aquele peixe vai feder. Então, o peixe tem que ter brasa. Fala para o seu irmão, tem que ter brasa na sua vida, irmão. Sabe, tem que ter brasa, tem que ter fogo na sua vida. Sabe, tem que ter o agir do Espírito Santo na sua vida. Sabe, uma coisa que eu acho interessante no texto que João disse, é que ele se autodenominava o discípulo a quem Jesus amava, pelo fato de ser íntimo. Ele foi o único que reconheceu o Senhor após aquela pesca maravilhosa. Mas por mais que ele conheceu o Senhor, não foi ele quem pulou na água. Quem pulou na água? Pedro. Pedro pulou na água. A palavra do Senhor diz lá em João 2,7. Aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Fala para o seu irmão, é o Senhor.
Aí a palavra do Senhor diz: Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e se lançou ao mar. Sabe, irmãos, quando o fogo do Espírito está esfriando dentro de uma pessoa, ele não sai do nível da palavra. João reconheceu que era Jesus. Ele estava a ponto de gritar que era o Senhor. Ele reconheceu que era o Senhor. Mas depois de gritar, o que João fez? Nada. Absolutamente nada. João foi o primeiro a reconhecer que era o Senhor. Mas João não pulou na água. Quem pulou na água foi Pedro, que abandonou o barco e foi nadando. Sabe? Quem está com o amor esfriando, quem está com o coração frio, só fala, só comenta, mas não faz nada. A vida continua a mesma. Era João que deveria ter pulado na água, porque ele viu o Senhor primeiro, mas foi Pedro que pulou. Sabe, às vezes na sua vida, irmão, sua vida está fria, está dessa forma, porque você só ouviu. Você só viu o Senhor, mas você continua no barco. Você viu, para que de fato você venha pular na água. Fala para o seu irmão assim: pula na água, irmão. Bate no ombro dele assim: pula na água. Sabe, talvez você esteja vivendo esse momento na sua vida, um momento difícil. Você frequenta o culto, você até gosta da palavra, você frequenta a célula, até gosta das palavras, fica empolgado com tudo que está acontecendo no nosso meio. Mas muitas vezes você não tem reagido da maneira que você tem que reagir. Quem está frio fala, mas não faz. Diga comigo assim: quem está frio fala, mas não faz. Sabe, quem está frio, irmão, ele não consegue muitas vezes liderar, ele não consegue muitas vezes influenciar, ele não consegue evangelizar, ele não se move. Talvez você seja aquele que até ameaçou pular do barco e nadando no encontro com o Senhor Jesus muitas vezes, mas eu quero falar para você nessa noite: chegou o dia de você pular do barco e ir ao encontro de Jesus. Talvez você já ensaiou, sabe, começou a ensaiar, fazer algo para Deus, voltar para o discipulado, reassumir o ministério, mas você não tem conseguido pular do barco. Sabe por quê? Porque você só vive falando, você só viu o Senhor, mas você tem que pular do barco. Sabe, João é aquele que amava e era amado por Jesus. Sabe, tem muita gente que ainda vive dentro do barco. Jesus não chamou você para viver uma vida na média. Jesus chamou você para viver uma vida fora da média. Jesus chamou você para o encontro dele. Sabe, o que está faltando você é você de fato ser derramado pelo Espírito Santo. O que está faltando na sua vida é de fato você deixar o Espírito Santo queimar dentro de você. Pastor, mas quer dizer que o Espírito Santo ele pode deixar de queimar? A palavra de Deus diz, para que eu e você não venhamos apagar a chama do Espírito, para que eu e você sejamos fervorosos de Espírito. Sabe, Jesus está chamando você para ir ao encontro dele nessa noite. Quem está cheio de fogo, o coração queima. Fernando, por favor. Vê quem está perto de você está queimando, irmão. O Senhor, você entrou frio aqui, eu vou falar uma coisa para você. Hoje chegou o dia de você queimar aqui. Hoje ninguém vai sair daqui frio. Você vai sair daqui incendiado pela presença de Deus. Ninguém vai sair daqui frio nessa noite. Mas por quê? Porque nós temos o Espírito dentro de nós. O Espírito está dentro de você. Eu quero dizer para você nessa noite: o fogo do Espírito está dentro de você. Sabe, Pedro tinha negado Jesus, Pedro tinha errado, Pedro tinha feito tudo de errado. Às vezes você é aquele que tem feito tudo de errado, mas aquilo que Pedro havia feito de errado não impediu ele de pular na água. Porque quando Pedro viu Jesus, ele pulou dentro da água e foi ao encontro de Jesus. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite: se você viu Jesus, se você reconheceu que é Jesus, pula na água, irmão, mergulha, vai ao encontro do seu mestre. Vai lá comer pão, vai lá comer o peixe
peixe nessa noite e vai ser esquentado pela brasa do Espírito. Vai ao encontro de Jesus nessa noite, porque Jesus está na beira da praia esperando você. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Porque o Senhor de fato quer que você experimente o fogo do Espírito. Sabe, quem está cheio do Espírito, ele se envolve com tudo, irmão. Alguém que muitas vezes começa a se relaxar com a obra de Deus, começa a deixar tudo, trocar tudo por nada, é alguém que está começando a se esfriar espiritualmente. Porque quando de fato você entende aquilo que Jesus fez, de fato você entende aquilo que o Senhor fez, tudo que você fazer para o Senhor ainda vai ser pouco. Mas hoje eu quero falar para você, chegou o tempo de você levantar a sua cabeça e de Espírito Santo queimar o seu coração nessa noite. Pastor, não concordo com o que você está falando. Irmão, você tem que concordar com o que eu estou falando, você tem que concordar com a palavra de Deus. Esse que é o problema da sua vida. Você concorda com muito que os outros falam, você deixa de concordar com a palavra. Por isso que muitas vezes não consegue crescer. Por isso que muitas vezes vive cheio de limitação, cheio de descrença. Por isso que muitas vezes não consegue ver o sobrenatural. Porque está faltando brasa, irmão. Está faltando brasa na sua vida. Está faltando brasa na sua vida. Não adianta ter apenas o pão, não adianta apenas você ouvir a palavra de Deus e não praticar, porque você vai praticar a palavra pelo Espírito. Fala para você, não deixe faltar brasa na sua vida. Tem muita gente que tem pão na vida, mas está deixando faltar brasa. É só que de fato quando nós entendemos a palavra e quando nós nos enchermos da brasa do Senhor, que é o Espírito Santo, nós vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Sabe? Hoje quando eu estava preparando essa palavra, foi uma das coisas que o Senhor falou para mim. Tem muita gente que só se envolve com as coisas de Deus, mas Deus não quer ninguém envolvido. Deus quer ver alguém que está derramando a vida dele por ele. Sabe, irmãos? Isso que é o problema da sua vida, porque muitas vezes quando você se envolve com as coisas de Deus, isso vai trazer peso para você. Isso não vai mudar a sua vida. É qualquer coisa para você mais importante. Por que é mais importante? Porque você só está envolvido. Mas o Senhor não chamou você para se envolver. O Senhor chamou você para derramar a sua vida para Ele. Sabe? Mateus 22, 29, a palavra do Senhor diz: Jesus, porém, respondeu, disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas nós precisamos também conhecer o poder. Fala, Senhor, você precisa do poder, irmão. Se coloque de pé onde você está. Quero convidar o ministério de louvor nesse momento. Oh, Espírito Santo. O crente tem que estar no meio do pão e da brasa. O crente tem que estar no meio do pão e da brasa. Se está faltando brasa na sua vida, hoje é o dia de fato você ter brasa. Mas você tem que abrir sua boca e se encher do Espírito. Como você se enche do Espírito, irmão? Falando. Fala para o seu irmão, não fica quieto perto de mim, não. Assim, abre a sua boca nessa noite. Porque hoje é o dia de você ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo.
Oh Deus, oh Senhor, Deus quer colocar fogo em você para você incendiar a sua casa. Deus quer colocar fogo em você para você incendiar a sua célula. Deus quer colocar fogo em você para você incendiar a sua sala de aula. Sabe, Deus quer colocar fogo em você para você mudar as circunstâncias da sua casa. Pastor, por que não muda? Está faltando braço. Sabe, o Senhor já liberou palavras proféticas para muitos irmãos aqui. Irmãos, mas se não for pelo Espírito nós não cremos. Se não for pelo Espírito nós não nos movemos naquilo que o Senhor já falou. Então chegou o dia de você de fato abrir seu coração, sabe, desbloquear sua mente. Deus quer colocar peixe no meio do pão, mas no meio das brasas. A palavra do Senhor diz lá em Timóteo, no capítulo 1, no verso 6: por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom que há em ti, pela posição de mãos. Sabe o desafio dessa noite para você, irmão? Você tem que se cercar da palavra, se cercar do peixe, mas você também tem que se cercar do pão, mas se cercar da brasa. Fala para o seu irmão, fala para esse irmão: eu sou uma brasa santa. Assim, nessa noite, se você ficar perto de mim, você vai pegar fogo. Você vai pegar fogo. O fogo do Espírito já está nos consumindo por dentro. O fogo do Espírito já está nos enchendo por dentro nessa noite. Sabe, eu desafio você nessa noite. Sabe, no grego, essa palavra reavivar é a mesma coisa de você dizer ponhar lenha na fogueira. Diga assim: hoje eu vou pôr a lenha na fogueira. Fala para o seu irmão: vamos colocar a lenha na fogueira